E aí pessoal, tudo jóia? Hoje nós vamos trabalhar com porcentagem. Eu vou mostrar para vocês o significado, né? E durante as aulas nós vamos fazer alguns exercícios para você compreender melhor este conceito. Então vamos começar. Porcentagem é representado por esse tracinho com dois pontos. E eu vou mostrar para você o que é que significa quando você tem um número acompanhado desse símbolo. Por exemplo, eu tenho aqui 2%. Matematicamente, esse símbolo de porcentagem está pedindo para a gente pegar o número 2 e dividir esse 2 por 100. Esse é o significado matemático, ok? Então, é uma razão de 2 para 100. Na realidade, porcentagem sempre vai ser uma razão de algum número para 100, tá? Então, 2 para 100, como uma razão também funciona como uma divisão, então você pode dividir 2 por 100 e aí você encontra 0,02, ok? Então, 2% significa 2 dividido por 100, que é a mesma coisa que 0,02. 4,5%, qual é o significado matemático para isso daqui? É uma razão entre o 4,5 e 100. Ao dividir 4,5 por 100, é só deslocar essa vírgula duas casas para a esquerda, e aí a gente encontra 0,045, ok? Então, 4,5% é a mesma coisa que 0,045. E 100%? O que é 100%? 100% é 100 de 100. 100 de 100, ou 100 para 100, né? Ao dividir isso daqui, nós encontramos 1. Então, o número 1 significa o todo, o inteiro. Resumindo, quando se trabalha com porcentagem, a gente está sempre relacionando uma certa quantidade com um total que nesse nosso mundo vai ser 100. Sempre vai ser 100 o nosso total, ok? Daí o nome porcentagem, beleza? Nós vimos aqui como transformar uma porcentagem em um número decimal. E o processo contrário, como é feito? Vamos ver agora. Para transformar um número em porcentagem, basta você multiplicar o número por 100, ok? Então, por exemplo, se você tiver um número lá, 0,02, e você quer encontrar a equivalência matemática com o símbolo de porcentagem, é só você multiplicar esse número por 100. Então, fica assim, ó, 0,02 vezes 100. É só deslocar a vírgula desse número duas casas para a direita e aí isso aqui se transforma em 2. Aí você coloca o símbolo de porcentagem, 2%. 0,47. A mesma coisa, multiplica por 100, desloca a vírgula duas casas para a direita. Então fica 0,47 vezes 100 é igual a 47%. Fazendo a mesma coisa aqui com 1, 1 vezes 100 é igual a 100%. Então, o número 1 para a gente ele vai significar o total, ok? O todo, 100%. Agora nós vamos aprender a calcular a porcentagem de um número. Por exemplo, você vai em uma loja, um produto custa R$40 e você vai ter 2% de desconto. Quanto é que vale esses 2% de R$40? É o que a gente vai ver agora. Vamos ver então neste exemplo como é que calcula a porcentagem de um número. É muito simples, tem duas formas. A primeira forma, você vai trocar esse de por um vezes. Então vai ficar assim, ó, 2%, vamos colocar aqui, ó, 2%, já na forma decimal, tá? 2% é a mesma coisa que 0,02, e o de, eu vou transformar isso em uma multiplicação e vou repetir o 40. Agora é só você multiplicar. 0,02 vezes 40 é a mesma coisa que 0,8, ok? Portanto, 2% de 40 equivale a 0,8. E a outra forma de calcular o percentual de um número é você usando proporcionalidade, conhecida também como regra de 3. Funciona o seguinte, ó. 2% de 40, a gente entende que 40 é o total. Então, esse 40 equivale a 100%. Aí você vai montar a seguinte razão. 40 está para 100%, assim como x está para 2%. Ok?
Agora é só resolver essa regra de 3. Em uma proporção, a gente sabe que podemos multiplicar cruzado e igualar esses produtos, então vamos fazer isso. 100 vezes x dá 100x. Então você coloca 100x aqui, igual a 40 vezes 2, que é igual a 80. X vai ser igual a 80 dividido pelo 100 que estava multiplicando aqui. Portanto, o valor do x é igual a 80 dividido por 100, 0,8. Beleza? Esse probleminha de calcular o percentual de um número significa o seguinte. Por exemplo, se você for em uma loja comprar um produto de R$40 e se você for ter 2% de desconto, significa que o seu desconto será de R$0,8, ou seja, 80 centavos, tá? Esse vai ser o seu desconto. E aí você vai pagar nesse produto R$40 menos os 80 centavos, vai ser igual a R$ 39,20, né? R$ 39,20, beleza? Aqui no exemplo 2, nós temos 0,42% de 2.000. Resolvendo da primeira forma, como eu expliquei, basta transformar isso aqui na forma decimal, né? Porque está em percentual. Para transformar em decimal, a gente divide por 100. Então vamos lá, dividindo por 100, é só deslocar essa vírgula 2 casas para a esquerda. Então vai ficar 0,0042. Veja que a vírgula estava aqui, andei 2 casas, veio para cá. O de eu troco por vezes e aí eu multiplico por 2.000. Esse valor multiplicado por 2.000, eu já tinha feito a conta, é igual a 8,4. Você também pode fazer usando regra de 3, fazendo proporcionalidade aí, tá bom? Vamos fazer mais um outro exemplo. Esse outro exemplo é interessante porque nós vamos calcular agora a porcentagem de porcentagem. E o resultado também vai ser um outro percentual. Para calcular porcentagem de porcentagem, nós vamos proceder da seguinte forma. A gente vai pegar o primeiro valor que aparece aqui, que é 20%, vamos escrever ele na forma decimal, que é 0,2. O de vamos trocar por vezes. E aqui eu vou deixar os 20% mesmo. Olha o que acontece. 0,2 vezes 20% é a mesma coisa que 4%, ok? Essa é uma forma de fazer. A outra, caso você esteja se perguntando por que eu não coloquei 0,2 aqui no 20%, eu vou fazer dessa forma, você vai ver que vai dar o mesmo resultado. Outra forma, 0,2 no lugar de 20%, o de a gente vai colocar um vezes, e aqui no 20% eu vou colocar 0,2 também. O resultado aqui vai ficar 0,04. Observe que não está na forma percentual, aqui está na forma decimal. Se eu quero encontrar o percentual equivalente a isso, basta multiplicar por 100. Nós já fizemos isso anteriormente. Então, 0,04 vezes 100, aí eu encontro a forma percentual. Isso equivale a 4%. Então, olha que interessante. 20% de 20% é um valor bem menor que o próprio 20%. É igual a 4%. E agora nós vamos resolver probleminhas aí com porcentagem. Então me acompanhe. Vamos então entender este primeiro exercício. O salário de Pedro é R$ 2.200. Sabe-se que 25% do salário é gasto com o pagamento de contas e 28% ele gasta com alimentação. O restante ele depositou no banco. A pergunta é, quantos reais Pedro depositou no banco? Então observe que o problema não quer saber quanto é que ele gasta, né, com pagamento de contas, nem com a compra de alimentação. E sim, quanto é que ele deposita no banco. Então é fácil, né? O salário dele todo representa que percentual? Você concorda que representa 100%? Então eu vou escrever aqui, ó. O salário dele todo representa 100%. Só que desse 100%, ele vai retirar um percentual que é para o pagamento de contas e alimentação. Então vamos retirar aqui os 25% que ele usa para o pagamento de contas e vamos retirar também os 28% que ele usa para a alimentação. 100 menos 25 é igual a 75. 75 menos 28 é igual a
47%. Pronto. Então, isso aqui é o que ele deposita no banco. Agora é só calcular em reais quanto é que equivale esses 47%. Então, fica 47% de 2.200, que é o salário dele. Quanto é que vale 47% de 2.200? A gente já sabe fazer isso, inclusive de duas formas, né? A primeira forma aqui é o que eu vou utilizar, porque eu acho mais simples, é transformar 47% na forma decimal, fica 0,47, né? Basta dividir por 100. O di vira vezes, e aqui 2.200. Realizando essa multiplicação, você deve encontrar 1.034. Portanto, a solução final é R$ 1.034 é o que ele deposita aí no banco. Beleza? Questãozinha bem tranquila de porcentagem. Um produto custa R$ 12, mas foi vendido por R$ 9. Calcule o percentual do desconto. Essa questão eu vou fazer de duas formas. A primeira é o seguinte, eu vou calcular aqui de quanto é que foi o desconto. Você concorda comigo que o desconto foi de R$ 3? Não foi 3? Porque 12 menos 9, R$ 3. Ele pagaria 12, né? Tá pagando 9. Então foi abatido R$ 3 aí do valor do produto. Beleza, esse é o desconto. Só que isso não está em percentual. A gente sabe que percentual é uma relação que a gente monta entre o número e um total de 100. Então, eu posso montar aqui uma regra de 3, tá? Ou uma proporção da seguinte forma. R$ 12 está para 100%. Assim como o desconto, que é R$ 3, está para X%. Aí você descobre qual é o valor do percentual. Então vai ficar da seguinte forma. 12 vezes x é igual a 12x, que é igual a 100 vezes 3, que é 300%. Portanto, o x é igual a 300 dividido por 12. Dividindo por 12, a gente encontra 25%. Então, esse é o valor do desconto. Outra forma também de fazer é você montando uma razão entre o valor do desconto e o valor total. Eu vou fazer aqui, vou fazer até de outra cor. Você pode montar uma razão assim, 3 sobre 12, ok? Isso aqui vai ser igual a 0,25. Agora, basta pegar esse 0,25 e multiplicar ele por 100 para você achar o valor em percentual, que vai ser também 25%, tá? Então, tem essas duas formas de fazer. Essa forma aqui em azul, né, que é usando regra de 3, ou essa forma em vermelho, que é usando a razão para descobrir o percentual. Vamos agora, então, para o exercício 4. Em um supermercado trabalham 120 pessoas, sendo 70% mulheres. Entre as mulheres, 2/7 são solteiras. E entre os homens, 25% não são solteiros. Determine, letra A, o número de homens solteiros e na letra B, o percentual de funcionários que não são solteiros. Essa questão a gente tem que analisar com um pouco mais de calma, né? Mas é tranquila também. Então vamos pensar aqui na letra A. Como ele quer o número de homens solteiros, a primeira coisa é a gente dar uma destrinchada nesse problema aí e entender, por exemplo, quantas pessoas são mulheres, quantas pessoas são homens, tá? E aí depois a gente vai descobrindo aí quantos são solteiros, quantos não são solteiros. Então vamos pensar o seguinte. Se esse supermercado tem 120 pessoas e 70% são mulheres, dá para descobrir o número de mulheres, ok? Então vamos fazer isso primeiro. Mulheres é 70% de 120. Multiplicando 0,7 por 120, a forma que nós já estamos habituados a resolver, nós vamos encontrar aqui um total de 84 mulheres, ok? Para descobrir a quantidade de homens, basta você pegar o número de pessoas que tem nessa empresa e subtrair da quantidade de mulheres. Então vamos colocar aqui, homens é igual a 120 pessoas menos a quantidade de mulheres, que é 84.
120 menos 84 é igual a 36 homens. Então, daí nós já sabemos a quantidade de mulheres, já sabemos a quantidade de homens. Agora o problema também está dizendo que entre as mulheres, 2/7 são solteiras. Então agora nós vamos calcular a quantidade de mulheres solteiras. Então vamos colocar aqui, ó, solteiras. O problema está dizendo que a quantidade é 2/7 do total de mulheres. Então 2/7 de 84 mulheres, ok? Você já sabe efetuar problemas com DI, né? É só trocar esse DI por vezes. Então fica assim, ó, 2/7 vezes 84. Vai ficar 2 vezes 84 é igual a 168. 168 sobre 7 aqui, ó, vai dar um total de 24, ok? Então 24 são solteiras. Agora vamos calcular a quantidade de não solteiros, de homens não solteiros, tá? Então não solteiros está dizendo que é 25% da quantidade de homens. Então vai ficar assim, ó, não solteiros, vou colocar aqui, ó, não solteiros, 25% de... Olha só, no total a gente tem 36 homens, então vou ter que calcular 25% de 36. 25% de 36 é a mesma coisa que 0,25 vezes 36. Vai dar um total de 9 homens aqui. Beleza, então a gente já sabe a quantidade de mulheres, de homens, de mulheres solteiras, de homens não solteiros. E dá para calcular então o número de homens solteiros? Dá. A gente sabe quantos não são solteiros. Então, para calcular a quantidade de solteiros, é só pegar a quantidade de homens, que são 36, e subtrair dos não solteiros, né, que são 9. Subtraindo 36 de 9, nós vamos encontrar 27. Ok? Então, a letra A já está respondido aqui, ó. Solteiros é um total de 27 homens, beleza? Na letra B, ele quer saber o percentual de funcionários que não são solteiros. Bem, homens não solteiros, a gente já sabe quantos são 9. Mulheres não solteiras, a gente não sabe ainda, então vamos fazer o cálculo aqui embaixo, ó. Vamos colocar aqui, ó, não solteiras, tá? Para isso, é só pegar a quantidade total de mulheres, que são 84, e subtrair da quantidade de mulheres que são solteiras, que são 24. 84 menos 24 é igual a 60 mulheres, ok? Então, 60 mulheres não são solteiras. Total de não solteiros, vamos colocar aqui, ó. O total de não solteiros vai ser igual a 60, que são as mulheres, mais os não solteiros homens, que são 9. A gente tem um total aqui, então, de 69 pessoas nesse supermercado que não são solteiros. E é justamente através desse número que a gente vai descobrir que percentual ele representa, tá? É só fazer uma regrinha de 3. Vai ficar assim, ó. 69 está para X, que é o percentual, assim como 120 pessoas está para 100%. Resolvendo esta proporção, nós vamos ter o seguinte, 120 vezes x dá 120x, igual a 69 vezes 100, que é igual a 6.900. Portanto, o x é igual a 6.900 dividido por 120. Ao efetuar essa conta, você vai encontrar um x igual a 57,5%. Essa aqui é a resposta da letra B, ok? Estamos finalizando a nossa aula. Espero que você tenha compreendido como trabalhar com porcentagem. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe com seus colegas essa aula e comente aí embaixo dando sugestões para novos vídeos. Até a próxima, valeu!